Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, é a última desta semana e logo com um nome de peso, Xana. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, a primeira vez que veio a este programa, ele já não se recorda, foi há alguns anos, ele ficou muito admirado com o facto de se poder dizer Xana, sem que isso tivesse alguma conotação. Como direi, sexual que acontece no Brasil. No Brasil. Lembro-me sempre disso. de tu ficares muito admirado com isso. Porque no Brasil não, você não pode Não nem pode. ir. Não. Eu acho que você não pode ir ao Brasil. Não, mas na verdade... Estou brincando. Bom, vamos lá ver, o meu nome... Mas pronto, não é só essa relação. palavra, é putos também no Brasil, não se pode Putos falar. Não. Ok. E também entrar na bicha, se você entrar na bicha no Brasil, você... De certeza que é diferente. É diferente de significado, entendeu? Fiquei horas na bicha. Isto, na verdade, o meu nome é Cristiana, portanto... Então você pode ir ao Brasil. Posso ir, Pode posso ir. dizer, oi, eu sou Claro. atriz e tal. Não leva mal, Tá mas é porque é feito. mesmo engraçado. Deve haver também outras coincidências assim, né? Fonéticas. Sim. Gozar. Gozar. Ontem falámos sobre isso, não é? Também no Brasil essa Goza- palavra. Não. Aqui tem uma palavra que eu falava numa peça, é boca grande, né? Não vou falar Sim. aqui porque fica feio. Mas eu não sabia. Boca grande. Ana. Eu falei e a plateia levou um susto desgraçado, porque o final da palavra tem um sentido aqui que não tem no Brasil. Ok. Estes desencontros culturais devem ser interessantes. É engraçado. Há aqui uma coisa que importa referir. Pedro Cardoso está a viver em Portugal há cerca de 3 anos. 3 anos isso. Tenho casa aqui há 10. Uou. 10 casa anos. há 10. Há 10 anos eu tenho casa aqui. E Descobriste vivo... que isto era fixe antes de todos os outros descobrirem. Olha, isso acontece. Bom, isso é verdade. Mas é por questões culturais e familiares. Mas eu aqui, para ser sincero, eu não me sinto muito fora do Brasil, entende? Eu me sinto em algum lugar do Brasil. É como se eu estivesse em algum lugar do Brasil. Porque os encontros históricos e culturais são tão intensos e tão... Eu venho aqui no programa de vocês, por exemplo, é como se eu tivesse ido numa rádio, é muito parecido com ir no Brasil. Ok. Tem outras coisas, né? Porque é a Europa e tal, e tem características típicas da Europa, mas tem muita coisa do Brasil. Então eu não me sinto morando muito no exterior. Não estou em Londres, não estou em Paris, não estou em Moscou, não estou em Pequim. Olha, Estou ali do lado em Lisboa. que brasileiros conhecidos é que estão cá em Portugal que tu Eu. sabes? Tu, o Marcelo Camelo, mais Também. Marcelo Camelo A está mulher cá. dele, que é uma cantora sim. fantástica. Eu conheço alguns músicos cá, sim. Mas Conheço algumas famoso tertúlias. mesmo, eu. Assim, conhecido mesmo, você quer dizer assim, mesmo famoso? Vamos, eu. Bom ator aqui, brasileiro? Quem está aqui sou eu mesmo. Sabes que, curiosamente, à vinda para este programa, aqui mesmo neste corredor, encontrei o Ricardo Araújo Pereira, que Também estava a dar eu. uma entrevista ali Cruzei com na ele Antena 1. também. Sim, mas Mas eu não conheço pessoalmente. Pois, e ele também não te conhecia. Não. E ele eu não me disse, conhece. vou entrevistar agora o Pedro Cardoso, não conheces? E ele, não. Tem um autógrafo. Não precisa. Não, ele não me conhece, eu acho que não. Eu conheço ele porque quando eu vim aqui a primeira vez era o auge do Gato Fedorento. E o Gato Fedorento era muito semelhante com coisas que eu tinha feito na minha juventude. O que é normal, né? São coisas muito parecidas de modo de pensar. E depois o Ricardo se tornou um escritor sublime, né? Eu gosto muito de ler o que ele escreve. E também o programa que ele tem na rádio. Ele tem um programa na rádio. É o Governo Sombra. E ele é um sujeito realmente brilhante. Eu tenho uma admiração danada por ele. O que é que tu fazias com a idade do Ricardo? A idade dele atual ou quando Não, ele... quando Eu ele escrevi tinha... um programa de televisão chamado TV Pirata, que foi um programa que substituiu ao programa de humor da geração anterior,
que era algo ainda vindo do rádio, né? Porque a televisão brasileira, a primeira geração dela migrou do rádio, não sei como é que foi aqui em Portugal. Também igual. Né? Migrou do rádio para a televisão e o programa mais moderno que houve depois foi o TV Pirata, que eu era um dos redatores. Era isso que eu fazia e que era muito semelhante ao Gato Fedorento. O Gato Fedorento é mais parecido com Porta dos Fundos. Sim. Eu acho. Tu gostas da Porta dos Fundos? Amo, adoro. Gosto muito do Fábio Porchat e do Vivier, do Gregório do Vivier e dos atores. E acho muito importante a liberdade que eles têm, que é uma liberdade que a minha geração não teve. Sim, é isso, exatamente isso que ia Não perguntar. teve? Quando Não, escreveste... porque a gente trabalhava numa empresa comercial, que tinha patrão, tinha... O Porta dos Fundos é um pouco dono do próprio trabalho, né? O TV Pirata teve que ser mais contido. A gente fez muita coisa que na época foi bastante... Por exemplo, a gente fazia paródia de comercial, de televisão, de publicidade, coisa que não havia antes, porque temia-se que os publicitários e Os patrocinadores? ficassem em pânico, né? E ficaram no começo, mas depois viram que aquilo acabava talvez até revertendo positivamente para eles. E fizemos algumas coisas de costume também, mas o Porta dos Fundos, por conta da internet e daquilo ser... A internet é uma terra de ninguém, né? Uma coisa ainda por ser organizada legalmente. Isso tem um lado bom e um lado não tão bom. Verdade. Mas tem um lado bom. A liberdade é sempre boa, né? Eu acho a liberdade um bem... No humor, então... Em tudo. Eu sinto muita falta da liberdade, sinto muita falta da palavra. E a gente ouve pouquíssimo falar a palavra liberdade. A Europa mal fala essa palavra liberdade. Parece que a última vez que se falou em liberdade foi em 1974 aqui em Portugal. Depois de 1974, parece que a questão liberdade não existe mais. Deixou de ser uma questão. Sim. Mas não é verdade. Ela continua existindo, né? Para mim, volta e meia eu me sinto cerceado na minha liberdade. Não especialmente em Portugal, no mundo. Por que o dizes? Em que situações é que isso te acontece? Quando é que percebes que a tua Te dou liberdade pode estar a ser condicionada? Assim, quando a polícia me para e pede a minha carta de condução, eu acho graça, pois foi o Estado que me deu a carta. Como é que a polícia não sabe que eu tenho a carta? Pois foi o Estado que me deu. Dá vontade de dizer para a polícia, sou que me dê a minha carta. Entende? Assim, É melhor não fazer esse tipo de brincadeira. não, eu sei, eu estou dizendo isso com sentido de humor. O policial não tem nenhuma intenção de me constranger, mas o sistema do Estado, na minha opinião, no mundo inteiro, não é em Portugal, ele não é feito para produzir a liberdade do indivíduo. Ele é feito para enriquecer a classe política. Entende? O Estado está organizado para beneficiar um grupo que substituiu a aristocracia, que são os políticos. E os políticos, portanto, cada vez que eu tenho que fazer uma declaração de IRS cheia de detalhes, quando a cada 3 meses eu tenho que fazer uma declaração de IVA, cada vez que eu tenho que... Estou dizendo Portugal, estou morando aqui, no Brasil é igual, e em qualquer lugar do mundo seria igual. Cada vez que eu tenho que fazer milhares de coisas para o Estado, que eu faço uma compra, eu tenho que dizer qual é o meu número de CPF no Brasil, aqui é o número da contribuição, sei lá. Contribuinte. Número de contribuinte. Cada vez que eu tenho que ficar atendendo ao Estado, parece que eu estou em Roma, entende? E eu estou lá em Roma ainda. A liberdade, nós estamos muito longe ainda de ter uma democracia, na minha opinião, que possibilite ao cidadão, como é que eu vou dizer isso? Uma plena liberdade, uma liberdade bastante grande. Nós temos alguma, mas ela não é ainda a que o homem merece, na minha opinião. Achas que estamos em tempos em que a realidade supera tal ordem de ficção que... Isso é verdade. Que é verdade. Tem o Trump é presidente dos Estados Unidos. É difícil imaginar uma Parece piada sketch, mais... não é? O homem era de um reality show. ele opera aquilo lá, como já disseram, né? Não sei o que estou inventando, como um reality show. Toda a gente tem uma tese sobre a eleição do Trump. Qual é a tua? Porquê que achas que o Trump venceu as eleições? Eu acho que o Trump é uma expressão de uma grande parte da população americana. Acho que é por isso que ele venceu. Não há conspirações. Achas que um Trump podia vencer no Brasil? Já venceu, já muitos venceram. O Collor, o Fernando Collor, há uns anos atrás, era muito semelhante ao Trump. Uma pessoa completamente sem noção do que está acontecendo. Assim. Uma pessoa completamente sem noção mesmo, assim, não é com alguma vaga noção. Uma pessoa completamente sem noção. Já olhas para o Brasil com algum distanciamento para o que acontece ou ainda te sentes muito envolvido? É complicado. Acho que essa peça minha, o Alto-Falante, ela é muito sobre isso que nós estamos falando. É uma questão do desemprego, sabe? O alto-falante é sobre um homem que está ansioso, esperando um telefonema da confirmação de um emprego. E ele enlouquece durante a espera. Ele não aguenta esperar. É incrível. Eu já fui ver esta peça há muitos anos atrás. O desemprego é um absurdo lógico para o ser humano, entende? Não faz nenhum sentido. O desemprego só faz sentido para o capitalismo.
porque ele tem um sentido econômico. Mas o desemprego não tem nenhum sentido existencial. Se você largar um homem sozinho numa floresta, ele jamais estará desempregado. Ele vai acordar e vai tratar da vida dele, vai ter que caçar, vai ter que pescar, vai ter que fazer uma casa. Ele vai fazer tudo o que ele precisa para viver, vai se apaixonar por alguém, enfim. O desemprego é um interesse econômico e, portanto, ele é enlouquecedor. E aí as ideias de esquerda nunca foram exatamente desaparecer com o desemprego, foram criar o seguro-desemprego. Que é uma forma muito inteligente de manter o desemprego, entende? Você passa a dar um apoio financeiro para a pessoa que está desempregada, mas você não evita que ela enlouqueça, né? Alguém aqui já ficou desempregado? Até suspiraram, tá vendo? É duro, né? Pois bem, amigos, o desemprego é um absurdo existencial e ele é fundamental ao capitalismo, ou seja, o capitalismo tem uma contradição interna que a humanidade precisa enfrentar. E o socialismo tornou-se um capitalismo de Estado. Basta olhar para a China, né? Então, quando eu falo da liberdade e permaneço com essas peças em cartaz, é porque tem muito anseio de provocar as pessoas em questões que estão aparentemente resolvidas. Bem-vinda à dúvida. Que seja bem-vinda novamente alguma inquietação, alguma perplexidade. Eu botei no meu Instagram uma pergunta... assim, as redes sociais têm verdadeiramente poder de transformar a sociedade? E eu recebi uma chuva de respostas, mas a melhor de todas foi de uma moça que falou assim para mim: eu vivo na dúvida. E eu respondi para ela: a melhor resposta foi a sua, é a resposta que eu anseio que todo mundo tenha, que a gente volte a contemplar a perplexidade diante da existência e diante da organização social, e não tomar o mundo como garantido, entendeu? Não somos obrigados a pagar IVA. Temos que enfrentar isso. Queremos pagar IVA? Bom, não sei, vamos saber se o nosso... É isso aqui, não sabe, isto aqui acho bom. Os políticos foram os primeiros a insurgir-se contra essa questão, agora quando pediram a devolução do IVA do financiamento das campanhas políticas, mas isso é outra conversa. Mas esta é a conversa. Já agora deixa-me dizer que temos um ouvinte em linha. Antes disso, a ler aqui 2 ou 3 comentários. Olha, um comentário que vem do Brasil, alguém que nos está a ouvir. Penso que será no Rio de Janeiro, exatamente. Walter Martins diz: aqui no Rio de Janeiro, assistindo à prova oral com o Pedro Cardoso. Sou um grande fã deste programa. E também do Pedro. Que maravilha. Olha, eu fico esta parte ele não disse. De um programa português chegar ao Brasil. Porque uma das coisas que me dói é que entre Brasil e Portugal permaneça um oceano Atlântico de distância. Acho mesmo isso um desperdício de afinidade. Entendeu? É muito legal. Há uma divisão quase desigual, porque Portugal consome muitos produtos do Brasil. Hoje já e nem o Brasil tanto. Não Hoje já nem tantos. tanto, aliás, para o bem da cultura portuguesa. Hoje já nem tanto. Nós tínhamos que no Brasil, e os governos deveriam, e nós deveríamos lutar por isso, na escola primária, nós deveríamos ter o hábito de ouvir um pouco de música portuguesa para que a criança brasileira se adaptasse ao sotaque. Porque, de fato, o acento português dificulta um pouco a compreensão quando você tem que entrar em contato com ele imediatamente. Mas se quando na escola a gente ouvisse um pouquinho, ouvisse uma recitação de poesia, ouvisse um pouco da música portuguesa, que é excelente, o público brasileiro passaria a consumir a cultura portuguesa. E eu me ressinto muito que isso não aconteça. Não só a portuguesa. Eu já falei isso aqui no seu programa. Eu luto por uma maior integração dos povos que falam português. O Caetano Veloso tem um verso lindo chamado Minha Pátria é Minha Língua. Então, todos nós que falamos português somos todos de uma mesma pátria e deveríamos cultivar maiores... Mais ligações? Parece que eu vou sair para político, né? Não, mas é... Sim. Isso tem grande sentido econômico também. Nunca pensaste em entrar num partido político? Eu queria ser presidente de alguma coisa, mas assim que tomasse Presidente posse, renunciava. Só queria ganhar. Chega lá, ganhei e na hora da posse, tomo a posse, no momento seguinte, renuncio. Porque o teu discurso é muito político. Totalmente, mas porque... Tu gostas de política? Não, gosto da liberdade. E o que me tira a liberdade é a organização política, é a organização social. E a vida política é o ambiente onde a gente luta pela liberdade. E repara, as pessoas já estão a reagir. Ana Carneiro: eu sinto-me enclausurada na caixa que molda a minha profissão. Não sou livre, diz ela. Qual é a sua profissão? Qual é a tua profissão, Ana? Podes dizer, ela já vai dizer. Já agora, o Walter Martins diz, o teu amigo do Brasil, diz: mas num mundo altamente desigual, sem o arbitramento do Estado, quem assumiria seu lugar? Nós mesmos. A pergunta dele é maravilhosa, porque o Brasil viveu um sonho
muito poderoso de um governo de esquerda, e o sonho se realizou. E esse governo de esquerda, de fato, trouxe alguma transformação social para o Brasil, de fato trouxe. Mas, no meu entendimento, não mexeu na estrutura fundamental do poder. Então, mesmo governos de esquerda, na minha opinião, se não transformam a estrutura do poder, que é o cidadão viver oprimido pelo Estado, termina por fracassar no sonho maior, que é produzir uma sociedade justa. Os governos comunistas não têm produzido sociedades muito livres, né? E os governos capitalistas também não. Então, por isso que eu falo, a humanidade ainda está por encontrar um modo de organização social menos opressivo. Então, é uma pergunta, né, que fica aí. Temos que ir ao telefone, deixem-me só comentar. A Ana respondeu. Sim, a Ana diz que é advogada. É a profissão dela. Meu pai era advogado. Eu entendo que ela se sinta presa numa caixa. Diluição do poder igual a anarquismo, diz o Sérgio Rodrigues. Eu sou anarquista. O anarquismo não é a bagunça. O anarquismo é o cidadão ter mais autoridade do que o Estado. Eu me tornei anarquista. Eu não era anarquista. Eu era uma pessoa de esquerda. Com o parcial fracasso do projeto do PT no Brasil e a minha compreensão de que a estrutura de poder do Estado é um inimigo do povo, que é um inimigo mais poderoso do que qualquer ideologia que chegue lá no Estado. Se o sujeito chega para comandar o Estado, o sujeito vira uma pessoa do Estado. Eu achei que o Estado tem que ser mais fraco. Eu não sou a favor, como os anarquistas históricos, do desaparecimento do Estado. Eu sou a favor de que como está nas constituições, né, todo o poder emana do povo, que o poder pare de emanar do povo, que o poder permaneça no povo. John Lennon, power to the people, que o poder continue na pessoa. E que o Estado seja apenas um braço executivo da vontade comum, e não autoridade. Outro dia no aeroporto, eu cheguei e falei assim, moço, e a pessoa respondeu para mim, aqui em Portugal não se chama autoridade de moço. Pois bem, no Brasil, moço é um tratamento super carinhoso e super educado. Mas a pessoa que está lá, como ele representa o Estado, ele acha que ele é uma autoridade. A autoridade sou eu. Ele não é autoridade. Eu é que sou autoridade. Eu é que sou o povo. Ele é a pessoa que executa a vontade comum. Ele não é menor do que eu, nem é pior do que eu. Mas ele não é autoridade. Eu não comprei essa briga porque não valia a pena e eu podia acabar preso. Mas a minha vontade foi dizer, a autoridade sou eu. Para ele e para qualquer pessoa que se dirija para mim querendo me dar uma ordem ou me corrigir. Diga, Alvin. Não ia dizer nada, apenas recordar a todos que estão a ver esta emissão que estamos a entrevistar o incrível Pedro Cardoso, ator brasileiro radicado em Portugal há cerca de 3 anos, mas com casa há 10. Temos um ouvinte em linha, deixem-me só referir aqui os comentários da Bárbara Ramalheiro. Ela diz, tão bem definida a autoridade. Walter Martins, ele diz, Pedro, nós tínhamos um governo de esquerda e um Congresso Nacional maioritariamente de direita. Não havia como os governos petistas mudarem radicalmente. Pamela Gachido, aliás, diz, sim, lusofonia, salva a nossa língua. Feliz em ver o Pedro Cardoso por aí. Antena 3 é uma das melhores rádios que chegam aqui no Brasil. Antena 3 é uma rádio internacional. Estão a ver? Dois ouvintes que estão a ouvir no Brasil. É incrível. Incrível. A resposta do colega sobre o PT, me sinto na obrigação de considerar. É verdade, tínhamos um governo de esquerda e um congresso de direita, e isso é uma coisa normal da democracia. Os erros do PT não foram só estes. E as dificuldades que o PT encontrou não está apenas nos inimigos que o PT tem, que são poderosíssimos, entendeu? O PT está longe de ser a desgraça do Brasil. O PT trouxe muita coisa maravilhosa para o Brasil. Mas o PT, na minha opinião, não se perguntou a respeito da autoridade do próprio Estado. E nenhum governo de esquerda geralmente se faz essa pergunta. Vamos ao telefone falar com José Fontinha de Lisboa. Olá, José Fontinha. Concordas com aquilo que o Pedro Cardoso está a dizer? Concordo com o Pedro Cardoso. E antes de mais quero agradecer. Eu sei que não é fácil. O Pedro Cardoso tem o dom da palavra. E não é fácil a gente conseguir falar. Mas pronto, desejar-vos antes de mais um bom ano. Bom trabalho. Fadiga. Dizer, porque sou um ouvinte e fã, mais uma vez, que a Prova Oral é um dos melhores programas de rádio a nível nacional. É incrível, sim, é verdade. E é mesmo a nível internacional. Repara, temos 2 ouvintes do Brasil. Há amor aqui hoje. Não. O português tem muita dificuldade em assumir as coisas boas, contrariamente ao brasileiro. Não é? E nós gostamos de dizer, aquilo é mau, e quantas coisas são boas não se diz verdadeiramente.
É verdade, eu acho isso mesmo. Eu adoro Portugal. Eu vivo falando bem de Portugal. Adoro o Cristiano Ronaldo, entendeu? Porque o Cristiano Ronaldo vive falando que ele é bom. Entendeu? Um dia ele falou em campo assim: fiquem calmos, eu estou aqui. Eu achei isso maravilhoso. Exatamente, eu estou aqui, portanto, baixem a bolinha. Isso. Valeu, irmão. Isso é muito bem dito. Exatamente. E eu só queria dizer um bocadinho, porque há com certeza outras pessoas que têm a dizer isto em relação à prova oral, que já não é novidade, já o repeti mais vezes. A questão em relação à política, esquerda, direita, capitalismo, comunismo, o problema eu acho que passa por isso está completamente desatualizado. E, portanto, a humanidade tem que se reinventar com novos conceitos. Eu concordo com você. Porque eu estou desempregado. Entrei no desemprego a semana passada. Nos últimos 4 anos abri uma empresa, acabei por a fechar porque andei a pagar impostos, que é impossível em Portugal. Eu um dia deste vi um conterrâneo seu, um brasileiro, com uma moto de Uber, não é? Distribuir comida, e ele estava a dizer: eu vim para Portugal, porque um amigo meu português no Brasil disse-me: você em Portugal, no mínimo vai ganhar 900 euros. O homem era advogado com 56 anos. Se é para mentiram para mim, eu estou aqui agora, mas a seguir eu vou para a Espanha, vou para a Inglaterra, vou-me embora, porque é impossível. Porque é assim, o clima geral parece que estamos muito bem, mas estruturalmente a esquerda não fez nada, a direita podia ter feito, também não fez, e portanto nós estamos reféns. Aquilo que a advogada disse há pouco, sentia numa caixa, nós sentimos-nos todos. Eu hoje fui a um serviço público, e isso que o Pedro disse há pouco, que o agente da autoridade se virou e disse: o agente da autoridade aqui não é moço. Ele não quis entender. E infelizmente, não tem nada contra os funcionários públicos. Não, nem eu. Mas era bom que muitos dos funcionários públicos percebessem que podiam ir para o desemprego. E não percebem e reagem ao contacto com o público. Não é fácil, a missão deles é um facto. Aturar pessoas o dia todo é dificílimo. Não, e muitos são dedicadíssimos. Muitos são dedicadíssimos. Eu tive 25 anos na área das vendas e é muito difícil. E, portanto, eles vendem um serviço, enquanto funcionários públicos, no contacto direto com as pessoas. Agora, era bom que esse senhor da PSP, ou da GNR, ou da autoridade não sei de quê, que percebesse, porque ele, a partir do momento em que ele diz ao Pedro: a autoridade aqui não é nenhum moço, ele está a ser incorreto, porque, de facto, ele devia de se entender como mais um. Como mais um. Os pequenos poderes. O Pedro quer dizer que nós somos autoridade. E não quer ser autoridade. Agora, os pequenos poderes são muita coisa que passa a definir alguém, não é? Há pessoas que se embebem. Bom, no Brasil, só para vocês ficarem consolados, aqui no Brasil é muito pior. Tá? Sei, no Brasil porque o clima de ditadura aqui até, tadinho, outro dia eu vi uma matéria aqui enorme que a polícia está com dificuldade de trabalhar porque tem gente que bate na polícia. Eu vi a imagem e é horroroso isso também. Todos os dias há um polícia agredido. Então a polícia também, não quero também dar impressão. Isso também é sempre uma questão de respeito, não é? De respeito do outro. Pedro, é que as tensões sociais, se elas não... Temos um exemplo recentíssimo. Na semana passada, uma perseguição de uns fulanos que andavam a assaltar caixas de multibanco e não sei o quê. Isso. Neste momento estão coitado, teve azar, não é? Às vezes acontece, não é? Quando se anda a roubar, um tipo pode morrer. Neste momento, o comandante da força policial é arguído e um dos alegados, porque ele não é criminoso, é alegado, não é? O outro não é alegado, arguído, já é arguído. E o criminoso está preso preventivamente, até provas encontrarem inocente. Pois é, percebe? complicado. Portanto, neste momento está tudo invertido. Pontinha, deixa-me dizer que temos muitos ouvintes e aconteceu uma coisa incrível, que era, nós duplicamos no espaço de 10 minutos as nossas visualizações na transmissão do nosso Facebook. Algo e não prometemos nada a ninguém. Ninguém se despiu, não falamos sobre sexo. E duplicamos. Verdade. Mas isto se calhar, incrível. Se calhar é prova de que as pessoas de facto querem falar sobre estes temas. É verdade, também. E são muitas as pessoas a deixar aqui uma opinião. O Vítor Andrade diz: o programa vai ficar em podcast. Estou à espera no carro, mas tenho de ir às compras no supermercado. Adorei a peça O Homem Primitivo. Obrigado. Isso aí é uma alegria. Já agora dizer que para verem o Pedro Cardoso e a sua peça Autofalante é fácil. Têm que ir ao Teatro Independente do Oeiras até ao final de fevereiro. Até lá. Quais são os dias, Pedro? É sexta e sábado, 9h30. Sei que tens tido bastante gente. Tu tens muitos seguidores em Portugal, já viste? Eu gosto. Eu tenho muito boa relação com o público aqui português. Eu jogo futebol. Eu gosto muito de falar isso. No Estoril Praia.
E lá só tem portugueses. Tem 2 ou 3 brasileiros. Até hoje eu ainda não sei se eles gostam de mim ou não, porque eu não entendo bem o que eles falam. Eles gritam muito comigo em campo. Eu não sei se é elogio ou se é reclamando que eu não passo a bola. Mas eu não vim aqui para ser uma pessoa viver num gueto de brasileiros. Eu vim aqui viver em Portugal. Eu vim viver com os portugueses. Quando é que fazes alguma coisa, por exemplo, para a RTP? Quando me convidarem. Eu adoraria trabalhar aqui em Portugal. Eu ainda ontem estava a falar com alguém do São Luís e estava-lhes a dizer... Eu queria fazer uma novela. O Pedro Cardoso, como é que vocês... Gostavas de fazer uma novela? Eu adoraria fazer uma novela portuguesa. Eu acho que o encontro entre o momento que está a novela portuguesa e uma pessoa como eu, com o tempo que eu tenho de televisão, ia ser uma coisa mesmo muito interessante para mim. E as pessoas gostam de ver a novela portuguesa. Entendeu? Eu mesmo vejo muitas novelas portuguesas com a minha mulher. Foi uma mudança incrível no panorama da televisão portuguesa. Fizeste muitas novelas no Brasil? Nenhuma. Só fiz uma novela. Eu fiz seriado, eu fiz programas de humor e seriados. Há um que ficou na memória de todos. Que é A Grande Família, né? Que é A Grande Família, não é? Que é a grande eu fiz 15 anos. 15 anos? E toda semana, né? Toda a gente no Brasil te conhece por causa da Grande Família. Eu ouso dizer, sem querer parecer soberbo, porque não há nenhuma pessoa no Brasil que não me conheça. O que é uma coisa também meio maluca. Mas eu tinha vontade de fazer novela aqui, porque eu queria participar da vida cotidiana de Portugal, entendeu? Assim, queria ter uma presença no panorama cultural português. Mas eu tinha que fazer o papel de um brasileiro, de um imigrante, de uma coisa assim, porque eu não vou agora me fazer passar por português, né, opa? Que esta aí eu não sei nem fazer, sei nem fazer o sotaque. Agora, deixa-me recordar a todos aqueles que ouvem a Prova Oral que na próxima segunda-feira, isto é no primeiro programa da próxima semana, vamos entrevistar alguém que eu há muito perseguia. Ele foi diretor-geral da saúde, é atualmente o presidente da Cruz Vermelha e chama-se Francisco Jorge. É ele o nosso convidado. A história de vida dele é incrível. Não percam esta entrevista. E porquê que eu queria tanto entrevistar o Francisco Jorge? Porque ele, para mim, é a pessoa mais credível em Portugal. Isto é, em casos de saúde que preocupavam todos, sempre que ele falava, eu ficava tranquilo. Apaziguava, era um apaziguador. Ele era um... Eu ouvi outro dia ele falar no rádio. É incrível. Como é que ele conseguia aquilo? E eu não o conheço, nunca falei com ele. E segunda-feira vamos ter a oportunidade de perceber quem é a figura por detrás do Francisco Jorge. Será que as pessoas estão a ver quem ele é? Se virem a cara, sim, ele foi durante quantos anos? Ele foi durante muitos anos diretor da Direção-Geral de Saúde. Sei lá, 8? Hoje 12? Ele é chefe da Cruz Vermelha. Hoje em dia é presidente da Cruz Vermelha. Será ele o nosso convidado de segunda-feira. Entretanto, vamos ao telefone outra vez falar desta vez com o Paulo Aguiar do Porto. É uma loucura. É uma loucura. Pedro Cardoso é nosso convidado de hoje. Está aqui para promover a sua peça que não devem perder. Eu já vi, chama-se Autofalante. Vai estar no Tio Teatro Independente de Oeiras todas as sextas e sábados, às 21h30, até ao final de fevereiro. É possível que depois daí possa ir para outra sala. Porquê é que não vais a outras salas do país, Pedro? Ao Porto? Tenho grande dificuldade de conseguir pauta nas salas de Portugal. Ainda não entendi bem porquê. Sei lá, é difícil. É difícil? Talvez eu não seja muito conhecido aqui ainda. As pessoas que administram as salas têm receio. Eu não sei bem, mas eu vou desbravar. Não vou fazer em praça pública. Já agora, tens um livro novo, aliás, tens um romance que se chama O Livro dos Títulos. Lancei agora no Brasil. Chama-se O Livro dos Títulos. É o quê? Isto eu escrevi esse livro porque eu tinha uma presença muito constante na vida brasileira, porque durante 15 anos eu fiz A Grande Família. Quando A Grande Família acabou e a minha relação com a TV Globo foi interrompida, eu me senti muito silenciado, muito assim, emudecido, né? E não gostei. Eu acho que a gente que trabalha em rádio, trabalha em televisão, gosta, né, desse, claro, gostas desse cotidiano, né, de estar sempre em contato com as pessoas. E o Brasil entrou numa espiral de desordem institucional muito perigosa, muito vertiginosa, com o impeachment, na minha opinião, ilegal, da presidente Dilma. E eu fiquei muito assustado com o surgimento de ideias fascistas no Brasil. Todo país que teve fascismos
tem que pensar sempre nisso, né? Porque o fascismo continua latente naquela sociedade, né? Então eu fiquei muito preocupado. O livro é um grito de desespero contra o fascismo que se anuncia no Brasil, do qual eu ainda não estou tranquilo que não vai se instalar. Ainda assim, é uma história de amor, visto ser um romance. É uma história... Toda história tem que ter o amor, né, Alvin? Toda história é de amor. Mas é um livro com muita preocupação de... Como é que eu vou dizer? De dar voz a todas as tendências que estão no Brasil e de acreditar que escutar é mais transformador do que falar. Que ter a sabedoria de saber ouvir e de se saber deixar ser influenciado pela ideia do outro é mais transformador para a sociedade do que falar. Isso é que eu digo do cansaço da vida política no Brasil e acredito que no mundo inteiro, aqui em Portugal também. Os políticos falam pelos cotovelos. Você já viu? Gente, para falar é político, né? E eu acho que os políticos, por exemplo, estavam bem na hora de aprenderem a ouvir. Porque o povo sabe bem o que quer e não é exatamente o que eles querem. Então, quando eu falo em transformar a sociedade, é transformar mesmo o Estado, transformar a relação do indivíduo com o Estado. Isso passa necessariamente por uma sofisticação da nossa capacidade mútua de ouvir. Eu estava agora, por exemplo, o colega aí estava dizendo do PT, que o PT era um governo de esquerda com um parlamento de direita, e eu fiz questão de concordar com ele, porque de fato ele falou uma coisa que é verdadeira. Mas se eu estou só empenhado em dizer o que eu penso, eu jamais me deixo ser penetrado, não é? Pelo pensamento do outro. É uma coisa ligada mesmo à sexualidade, à afetividade. Nós temos que poder ser penetrados pelo pensamento do outro. Não faz mal nenhum. Até gostosinho. Alvin ficou nervoso. Não. Por acaso, estavas a dizer a palavra penetrar e lembro-me sempre de uma novela que havia, que era o Roque Santeiro, em que havia um personagem que dizia: posso penetrar? Ficou conhecido por isso, não é? Pois bem, agora a pergunta seria: posso ser penetrado? Paulo Aguiar está em linha. Paulo, estás a gostar do Pedro Cardoso? Já conhecias o Pedro ou não? Não, por isso é para lhe dar os parabéns, já fiquei a saber as datas. Tens que ver a peça dele, não é? Mas tenho que dar uma saltada a Lisboa. Se afinal fica perto. Sim. Mas muitos parabéns, estou a gostar muito de o ouvir. E aquilo que ele referia há bocadinho dos perigos do fascismo não é só no Brasil, é por todo o mundo neste momento, não é? É, por todo o mundo. Acho que tem a ver com o abandono que nós todos, enquanto cidadãos, tivemos com a política e temos com a política. Entregamos na mão de uns quantos e tornaram-se quadrilhas organizadas de assalto. É isso que eu digo. É uma guerra de gangues e nós no meio, na minha opinião. Acho que a anarquia, não concordo, embora a ideia que deu na anarquia me parece mais um modelo liberal do que propriamente anarquista. Essas definições das palavras às vezes carregam muito sentido, né? Mas então se calhar precisávamos de evoluir todos, não é? Porque isto é meio cíclico na história. Nós caímos numa época de desânimo, depois vem um populista qualquer que nos faz ficar num delírio, num chitadex, que dá sempre um mau resultado, não é? Por isso é que tivemos duas guerras. Precisamos de envolver mais, basicamente, é que continuamos todos no nosso dia-a-dia. Eu ouço tanta gente a queixar e, portanto, até me sinto um bocadinho mal. Mas eu não tenho muito de me queixar nem de funcionários públicos, nem nada. Acho que gentil com as pessoas tenho sido bem tratado em quase todo lado. Não, deixa eu falar, eu também sou 99% das vezes bem tratado. Aquilo que falava há bocadinho do moço e tal, teve um mau dia, provavelmente, senhor. Normalmente um sorriso resolve muitas coisas e tem mais uma cultural do que outra coisa por expressão, não é? Porque aqui um moço era normalmente chamado aos rapazes de servir. Tá vendo? Quando chamou o moço, era o moço da estrebaria, ou o moço da padaria, ou a função hierárquica mais baixa dentro de qualquer comércio. Não tive nenhuma intenção. A minha... Ao referir o moço, por isso provavelmente é que foi mal entendido. Entendi, percebo. Obrigado. Deixa-me ler aqui só algumas mensagens, já que estamos à conversa. O Moura Alberto, ele diz: a verdade é que os portugueses gostam de políticos e corruptos condenados. Esses ganham eleições com maiorias, como foi Fátima Felgueiras e Isaltino Moraes. Muito boa a conversa de hoje, diz a Branca Branco.
Branca Branco, não é incrível este nome? É incrível. Ângela Karen, ela diz, gostaria de perguntar ao Pedro o que é que ele acha. Não, se Pedro acha que o PT fez no governo, é certo, roubando o Brasil desta forma. Para já respondes. Será que o nosso convidado conhece os Açores? Diz a Ana Paula Mendonça. Conheces? Não, os Açores não, só de nome. O Pedro gostaria de fazer rádio em Portugal? Adoraria. Só com o Alvin. Walter Martins apela aqui ao golpe de Estado. Isto é o nosso ouvinte que está a ouvir no Rio de Janeiro. Alvin, isso mesmo, Francisco Jorge tem esse poder, o de tranquilizar as pessoas, porque sabe muito e não é gabarola, diz aliás, este programa na segunda-feira vai aparecer o Oceano Pacífico, tão de chill. Será que vai ser chill? Vai ser tudo assim, muito neste tom. Será que? Não creio. Estou muito curioso. A Rita Dimas diz: é sempre bom ouvir um brasileiro que se quer integrar e não como muitos que vêm e continuam a viver como se estivessem no Brasil. São os brasileiros que têm de se adaptar aos portugueses e ao modo de vida português e não o contrário. Parabéns, bem-vindo a Portugal, diz a Rita Dimas. Paulo Machado diz: com aquela barba não conheço mais ninguém. Com a barba do Francisco Jorge. Ah, pois, claro. Não é? Pois, deve ser isso, deve. Já agora, é somente uma questão dentro da ideologia política do nosso convidado. Conhece o livro Economia do Bem Comum, de Cristina Felber? Não conheço, mas olha, agradeço então, a sugestão. É uma sugestão. Agradeço imensamente a sugestão. Olha, várias pessoas gostaram da tua ideia do anarquismo. O Álvaro Vieira foi uma delas, diz: viva o anarquismo, viva! O Walter Martins está muito participativo neste programa. Ele diz: concordo com o Pedro quando ele diz que a autoridade somos nós. Entretanto, nós tornamos-nos indivíduos. A sociedade virou o microcosmo que é a nossa família. Para que a autoridade sejamos nós, é imprescindível que o nosso bem-estar dependa do bem-estar do próximo. Vamos ao telefone. Vamos. Posso fazer uma propaganda pessoal do meu Instagram? Claro. Eu queria pedir aos portugueses que me seguissem no meu Instagram. O meu Instagram chama Pedro Cardoso Eu Mesmo. Eu estou fascinado com o Instagram e estou fazendo uma pesquisa ali de para que serve esse negócio. Vamos partilhar. E tu és o primeiro brasileiro que diz Instagram e não Instagram. Todos os brasileiros... termina com M, não termina? Instagram. Mas os brasileiros todos dizem Instagram. A gente tem preguiça de falar no Brasil, a gente termina tudo antes. Chama Pedro Cardoso Eu Mesmo. É este, Pronto, não é? Eu vou é esse aí. Bem, ainda temos aqui o nosso ouvinte. Paulo, queres dizer mais alguma... já cá não está. Vamos o Paulo. Falar com... Paulo, liga de novo, Paulo. A gente tá vendo? Fomos indelicados com o Paulo. Paulo, um grande abraço. Um abraço, Paulo. Vá lá no teatro, a gente continua essa conversa pessoalmente. Já agora, tu trouxeste a tua mulher, a Graziela, que está... Não, ela veio por si mesma. Eu já não trago... Alvin, tem que aprender isso, pá. Isso é incrível. Vocês têm... Ao todo têm 4 filhos, não é? É isto, é. Vivem todos cá. Só uma filha minha que ainda está no Brasil terminando a faculdade, mas vai vir para cá em seguida. Vem para cá? Mas vive aqui, ela só vai ao Brasil porque está terminando o curso. O que é que eles vão ser? Algum vai seguir a... Não, tem duas muito pequenas, de 8 e de 13, né? 14, que a gente ainda não sabe o que vão ser. A mais velha já é doutora em literatura inglesa e a Maria, a segunda, está fazendo psicologia. Sim. Que, aliás, é uma coisa que eu acho muito importante aqui para Portugal, o desenvolvimento e o incremento da psicanálise. Isso é uma ótima pergunta também para fazer na segunda-feira no nosso programa. Da mesma forma que instituíram os dentistas nos centros de saúde, etc. Isso. Não devíamos nós ser obrigados também a ter consultas regulares de psicólogos? Ou é bom. Terapia de psicanálise? Eu acho é uma questão de manutenção. Vocês dois já fizeram psicanálise? Não, já fizeste? Eu, 10 anos, pá. Senão não estava 10 anos de psicanálise? 10 anos de psicanálise. 10 anos. Não, mas ouvi dizer que há uma associação de profissionais que presta consultas a um preço bastante acessível e que é muito interessante cá em Lisboa. Só fazia bem isso. Não, sim, eu própria quero mesmo. Eu acho que fez-te muito bem. Fez-me muito bem. Eu tinha muita neurose, tive um breakdown quando tinha uns 24 anos e a mim fez um bem enorme e não tomo remédio nenhum. Aqui em Portugal, eu sinto que há muita tendência a medicar. No Brasil também. E o remédio depois vira um problema em si, né? Sim, claro. E o tratamento de terapia não precisa ser psicanálise, qualquer acompanhamento psicológico. A vida é um conflito emocional. É muito difícil você atravessar a vida inteira sem ter um conflito emocional com a existência, com a própria transcendência, e educar os filhos e participar da vida coletiva. Tudo isso é bastante complexo, né? E onde não há psicologia, termina por haver violência, né? A violência é filha da ignorância. Eu fiz uma peça sobre isso chamada Os Ignorantes. Então, acho que é muito bem-vinda assim, o incremento
da psicologia, da psicanálise ou de outras formas de terapia em Portugal. Portugal é um país que é muito recente aqui a democracia, né? Nós estamos ainda emergindo de um período muito longo de obscurantismo. E eu acho que isso deixou marcas ainda a serem sanadas na cultura e na vida portuguesa, como no Brasil também, né? Agora, a Célia Costa diz: conheço o Pedro há muitos anos como ator e tinha a ideia que era um tranquilão. Quando o redescobri aqui há uns tempos através de programas brasileiros, fiquei maravilhada com o Reacionário, um discurso soberbo, divinal. Ouvi-lo abre-nos a mente. Francisco Rodrigues envia uma mensagem em que diz apenas isto: obrigado. Estás a conquistar. Valeu, amigo. Um abraço. António Albuquerque Guerra diz: cada vez mais é necessário. Anda tudo em alta rotação. João Aguiar: eu bem precisava de psicanálise. Às vezes entra em choque comigo próprio. O João, eu disse ontem. Este vai ver minha peça, o Alto-Falante. Olha, o Joaquim Olímpio também diz, já falámos aqui sobre a dificuldade dos brasileiros que têm a integrar-se em Portugal, mas ele diz também que no Brasil é frequente muitos portugueses irem para lá morar e que também continuam a viver em grupos sem se integrarem ou se entenderem o Brasil. Eu vou me permitir discordar um pouco do amigo. Pode ser que eu esteja enganado, mas o português no Brasil geralmente é um homem apaixonado pelo Brasil. Português que vai para o Brasil e que lá faz vida com grande frequência é um homem que se torna rapidamente, não exatamente um brasileiro, como eu jamais serei exatamente um português, mas é um homem que está ali no Brasil porque gosta dali. Adota a cultura. Eu não estou aqui em Portugal porque eu estou fugindo do Brasil. Eu estou aqui porque eu gosto daqui. Eu acho que Portugal tem um encanto que me interessa intelectualmente compreender. Eu gosto do interior de Portugal, entendeu? Eu gosto de ir para onde não tem nada, onde ainda tem uma coisa muito genuína, digamos assim, do espírito português. Eu gosto de Camões, né, gente? Eu gosto de Gil Vicente, eu gosto de Fernando Pessoa, eu gosto de música portuguesa. Quem é que achas que foi o maior gênio literário português? Não acho que só o português. Eu acho que Fernando Pessoa é o maior escritor do século XX, inquestionavelmente. Uma vez, para me bancar assim diante de um inglês que fazia assim elogios à cultura inglesa, eu falei: olha, você pode realmente ser orgulhoso da sua cultura, mas o maior poeta do mundo é português. E eu acho mesmo isso. Olha, vamos ao telefone falar, sabes com quem? Com o Paulo Aguiar, o ouvinte anterior. Conseguimos recuperar. Desculpa lá, nós fomos indelicados com você, perdão. Não, sem stress nenhum. Não, olha, uma coisa que recomendo bem, estavam a falar em estressar e em psicanálise, meditar ajuda muito. Demais. A mim tem está muito em voga, não é? Transformador. E é mesmo. Já dá uns anos. Fazes meditação? Faço um bocadinho todos os dias? 20 minutos por dia. Comecei vou fazer publicidade, não é? Também de Borla, com o Mindspace, recomendado também por um podcast do Tim Ferriss. E resolvi experimentar. E é um facto que ajudou muito. Respirar. Isto. Tem um efeito terapêutico. É muito terapêutico. Uma vez disseram-me: Xana, tu não respiras. E eu não percebi à primeira o que seria isso. É um ótimo conselho. E depois percebi, e de facto é interessante que a maioria das pessoas que eu conheço que começaram a fazer meditação não foi porque de repente descobriram ou perceberam que, olha, que interessante. Não, foi porque chegaram a um ponto em que alguém lhes disse: olha, tens de fazer alguma coisa, porque estás numa espiral de loucura. Eu fui por outro, eu sou muito competitivo a nível de trabalho e do que faço. E começando a verificar que os mais altos, as pessoas com mais alto desempenho, nas mais variadas áreas, faziam, eu disse: pode ser que haja aqui alguma coisa. Foi por uma questão de curiosidade. E realmente é um facto que, quando comecei, não é, que são meditações guiadas, não prestamos realmente atenção ao corpo. E achava estranho. Tenho um amigo que esse sim é todo zen, não é? Tem a minha idade, tem 45, parece que tem 20. Portanto, faz bem não se chatear. É um ótimo conselho. E ele dizia: não, isso é bem. Então, ele às vezes dizia: não, sinto aqui uma coisa estranha neste lado, e o ouvido. E eu não sentia nada no corpo. Ou seja, é estranho. Como com o dia a dia deixamos de ouvir, de nos ouvir. Aquilo que ele falava há um bocadinho.
A importância de ouvir os outros, mas nos ouvirmos também a nós. Olha, a minha meditação ajuda-me a isso. Há aqui um outro Paulo Aguiar, que possivelmente não serás tu, não é? Não estarás a escrever no Facebook e a falar ao mesmo tempo. Eu sou aquele que tu não conheces. Sim. Comic-Con. Exato. O Paulo Aguiar diz: eu não faço psicanálise, faço luta livre e é muito melhor. Diz o... Mas a luta livre é uma ótima forma de uma pessoa treinar a própria agressividade. Ele falou uma coisa que eu acho que também é bom. Eu também já fiz luta livre e foi muito bom pra mim, porque organizou... Fizeste luta livre? Fiz. Quando era jovem. Ora, aí está. Mas eu sou fraco, apanhei muito, parei. Já agora, aqui o Alexandre Fernandes envia esta mensagem. Atenção, Pedro. Gostei muito do Instagram do convidado. E as suas filhas mais velhas têm Instagram, Pedro? Sem maldade. Com um smile, que é para suavizar a frase. Não devem ter, mas... Estás a reagir com muita calma, Pedro. Oi? João Aguiar, a vida atualmente é um stress e não sei até que ponto, com este stress todo, existe musicalidade de vida. Eu também já fiz meditação e regressões e estranho, mas depois entranha-se. É o João Aguiar. Já agora, a Isabel Pinto Paz diz: já gosto muito deste rapaz, Pedro Cardoso, quando ele diz que Pessoa é o maior da literatura portuguesa. Bravo. Um utilizador do Facebook não se identifica, mas deixa aqui uma mensagem, diz: pois é, Pedro, mas cá em Portugal considera-se apenas Lisboa e Porto. Espera aí, como é que é? Desculpem. Como é que é? Cá está. Pois é, Pedro, mas cá em Portugal considera-se apenas Lisboa e Porto como sendo Portugal. O resto é tratado como paisagem. Já se apercebeu disso desde cá está? Não, eu não tenho essa percepção, deve ser uma coisa muito aqui interna de vocês. Eu sei que eu já fui ao Algarve, já fui ao Norte, passei o dia 30 em Almeida, eu conheço bastante Portugal e gosto de tudo. Há quem critique uma certa centralidade e muitas vezes com razão. Econômica, né? É difícil. Isso é uma tendência do capitalismo também, concentrar riqueza. Em todos os países deve existir esta crítica, não é? Mudaste algum hábito de vida assim mais marcante desde que vieste morar para Portugal? Em relação ao Brasil? Sim. Eu tenho sido menos assaltado aqui do que no Brasil. Quando jogo futebol, não é bom pra mim, porque não sei se estão com raiva de mim ou não. Assim, eles só gritam e só gritam. Cabrão! Quando falam cabrão, eu não sei o que quer dizer, mas sigo com a bola nos pés e jogo ali no Monte Estoril, porque querendo lá, o público pode ir ao teatro, vai me ver jogar também ali no Estoril Praia, segundas e quintas, das 8 às 10, é coisa interessante. Olha, deixa-me ler aqui uma mensagem do Osvaldo Madureira, ele diz: faz bem a psicanálise, estou a escrever um pouco e vou-me descobrindo, obrigado, faz-me descobrir a capacidade de concentração que outrora achava uma incapacidade e encontramos os limites dessa mesma capacidade. Os medos são superados. Genial, diz ele. O Osvaldo A psicanálise é uma aceitação da subjetividade inerente ao ser humano. E toda decisão que a gente toma, toda ação que a gente faz, ela é empurrada também por forças que nós não conhecemos. Então a aceitação dessa imponderabilidade do ser humano, ela é muito libertadora e apaziguadora, quer dizer, você passa a ser uma pessoa que jamais terá uma convicção inabalável. Eu adoro não ter uma convicção inabalável. Eu adoro dizer aqui, por exemplo, certas convicções anarquistas e me manter absolutamente aberto para alguém que faça uma ponderação contrária ao que eu disse. Entende? Sentes que nas redes sociais as pessoas são muito inabaláveis nas suas convicções? No meu Instagram, vão lá ver, as pessoas são bastante abaláveis. Agora disseste Instagram. Disse? Disseste. É distraí-me. Distraí-me, pá. Pedro Cardoso, convidado de hoje, tem uma peça no TIO, Teatro Independente do Eiras, até ao final de fevereiro. Não percam, é genial, chama-se Autofalante. É todas as sextas e sábados às 21h30. Esta segunda-feira, na Prova Oral, o presidente da Cruz Vermelha e ex-diretor-geral da Saúde, Francisco Jorge. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. É verdade, será a próxima segunda-feira. Teremos então o presidente da Cruz Vermelha, Francisco Jorge, que foi presidente, neste caso, diretor da Direção-Geral de Saúde durante muitos anos. É uma figura incrível e que tem uma história. Tem uma história demolidora, garanto-vos. Eu não sei se ela vai contar, mas eu vou tentar que ela conte. Tem uma história incrível. Como é que tu sabes estas coisas? Eu também não sei. Eu tenho medo que ele saiba coisas minhas. Eu
Eu sei tudo. E queira que eu fale, meu Deus do céu. É verdade. Já agora, tenho 2 perguntas. Não, tenho 3 perguntas. A primeira é... tens que falar da tua mulher, que ela está a ouvir este programa. Ela vai gostar. Minha mulher fala dela mesmo. Você está muito atrasado, rapaz. A minha mulher, ela fala dela. Não sou eu que falo dela. Ela é uma atriz incrível brasileira que se chama Graziella e que entrou numa peça Conviver tua. Sim, O Homem Primitivo. O Homem Primitivo. Uma peça muito mais dela do que minha. Sim, mais dela? O assunto, quando eu casei com a Graziella, o assunto da opressão do masculino sobre o feminino era bastante desconhecido para mim. Eu, como todo homem, embora eu não fosse uma pessoa de temperamento agressivo nem nada disso, me beneficiava naturalmente de uma sociedade construída pelo homem para o seu próprio benefício. Sem noção até dessa sem noção nenhuma. E a Graziella realmente me chamou a atenção para esse assunto e me fez ver coisas ligadas à nossa profissão. Basta olhar para os Estados Unidos agora e ver o que está se passando lá, não é? Basta também... Outro dia tinha uma revista aqui em Portugal que começou aqui esse negócio, né? As atrizes fazendo cenas de sexo nas novelas e essa permissividade. Isso é um negócio muito perigoso, né? Levou o Brasil para um lugar muito perigoso. Levou os Estados Unidos, a cultura americana. A pornografia entra dentro da cultura como se ela fosse um fato natural da cultura. E a pornografia não é um fato natural da cultura, não da dramaturgia. Não tem nada contra a pornografia, tá? Eu tenho contra você fingir que não está vendo pornografia. Fingir que está vendo uma cena de novela, quando na verdade o que está ali é a pornografia. A pornografia atende a um interesse quase impossível de resistir, que é a demanda da infelicidade da vida particular das pessoas. Pornografia é um assunto sério e tem que ser tratado como um assunto sério. Mas quando ele se disfarça de um interesse dramatúrgico, é complicado. Quero fazer uma novela, gente. Vocês não conhecem ninguém aqui pra mim. Eu quero chegar lá. Eu quero alguém. Me chamem, por favor, atenção. Me chamem para uma novela. Qualquer 10 mil euros por mês me paga. Já agora, deixem-me só dizer que ontem revelamos aqui que íamos entrevistar uma estrela porno. Estou em condições de revelar que sim. Já há uma data, é dia 26 deste mês. E ela chama-se mesmo assim, chama-se Diana Cu de Melancia. É assim. É isso que ela chama? Melancia? Temos que pôr esse vídeo. Melancia? Não, porque aí a pessoa, tá vendo, isso é uma coisa declarada e... Não tirar a melancia? Melancia? Mas por que chama cu de melancia? Chama-se cu de melancia, é assim. Diana Cu de Melancia é assim o seu nome. E basicamente isto no Brasil também não se pode falar no rádio, não. Não, mas aqui pode. Já agora, o Pintis, ouvir a prova oral ao fim de um dia de trabalho no trânsito é a melhor terapia. Por momentos, esqueço que em Portugal quase ninguém usa piscas. Verdade. Eu adoro o trânsito português, por exemplo, também. Meu Deus. O João Moreira deixa aqui uma mensagem. Alvin, a senhora é casada? Quem? Quem é que é casada? A Graziella. Estavas a dizer. Casada comigo. Casada com o Pedro Cardoso, o nosso convidado. Os medos somos nós que os criamos, diz a Filomena Catarina. Catarina? Está bem. É verdade. Olha, ontem por acaso vi um episódio de Black Mirror sobre isto, que era incrível. Que era um dispositivo que te ponham no cérebro para tu... O jogo, a realidade virtual, era criada de acordo com os teus piores medos. E era assustador. Está toda a gente a falar de um episódio do Black Mirror. Será que é esse? Isso está no 1984, no livro de George Orwell. Exatamente. No livro de 1984, a tortura era personalizada. Esse livro é incrível. Tinha uma tortura para cada um. A televisão, mas a cabo... É um qual era a pior tortura que te poderiam fazer? A mim? Qual era a pior? O desemprego. Ficar desempregado é uma tortura... Não ter lugar na sociedade, não conseguir pagar as contas, não conseguir comprar comida, não conseguir pagar a conta de luz, de gás, não conseguir criar os filhos, ficar fora da sociedade, querer participar, querer trabalhar, oferecer tua força de trabalho e não ter aonde colocar, quer dizer, o desemprego, por isso que eu escrevi essa peça. Ostraciza, não é? O desemprego não faz sentido, ele enlouquece a pessoa, entende? Ele só faz sentido econômico para o capitalismo. Tens muitas pessoas aí falar contigo no final da peça, que se identificam não ou sei, que porque quando a peça acaba eu vou embora. Tu nem queres ficar ali? Não é que eu não queira ficar ali, é porque... não sei explicar, eu dei a peça, agora eu preciso voltar para a minha vida. E eu não gosto da idolatria. Eu gosto que gostem no meu trabalho, assim. É uma coisa que me constrange um pouco, que para divulgar o meu trabalho eu tenha que mostrar a minha pessoa. O meu trabalho é muito mais importante para mim do que a minha pessoa. E no meu trabalho a minha própria opinião está colocada de modo muito mais complexo e honesto do que quando eu falo na primeira pessoa, entende? A música do Chico Buarque é melhor que ele, digamos assim. O poema do Fernando Pessoa é melhor que o Fernando Pessoa. Pouco importa para mim quem é o Fernando Pessoa, importa a poesia dele.
Eu gostaria de ter com o público uma relação também. Mas vivemos na cultura da celebridade. Vivemos na cultura das pessoas e não dos trabalhos, entende? Claro, o trabalho é uma expressão da pessoa, mas uma expressão onde a pessoa está escondida. Aliás, idolatramos imensa gente que nada faz, a não ser... O Woody Allen fez um filme sobre isso. A cultura da celebridade é tão poderosa que hoje em dia já cria celebridades que nem trabalho tem. Alguns têm, mas muitos nem têm. O trabalho é ser uma celebridade. É ser alguém, E agora você, para ter mercado de trabalho, você tem que ser conhecido e você tem que se manter conhecido e ficar mostrando a bunda no Instagram. Entende? O tempo inteiro e postar toda hora e manter uma excitação a respeito da sua pessoa. Eu não gosto de nada disso. Eu peço que vão ao teatro, isso é 10 euros, não é muito. Se junta 100 pessoas, para mim é muito, né? Ganho 1.000. Não ganho, porque eu pago o teatro, mas ganho 500, pago impostos, mas me sobra ali uns 300, para mim é ótimo. Espero que seja bom para a pessoa que durante 1h30 tem contato com um pensamento de um dos maiores atores dos nossos tempos. Olha, nós temos que acabar este programa mais uma vez. Mas já de novo? É verdade. Mas toda vez que eu venho aqui só acaba rápido. É verdade, é muito rápido. Tu tens um sonho podias comprar um teatro, Pedro? Comprar com que dinheiro, pá? O ator nunca é um homem rico, gente. Quem é rico é sempre a pessoa que é dona das empresas. Eu queria ganhar um teatro. Isso era incrível, teres um teatro. Eu acho que tu és a pessoa que vai acabar a ter um teatro. A ser um mecenas. Vamos fazer assim. Eu gostava de ter um teatro. Você devia ter um teatro, você seria um ótimo organizador da programação de um teatro. Nós vamos lutar por isso agora. Eu vou arrumar um papel numa novela e... Eu quero fazer uma novela aqui, tem essa amor, é muito romântico. Olha, porque aquele teatro. Olha, o diretor da TVI, que é o Bruno Santos, é meu amigo e é brasileiro, inclusivamente, já viste? Talvez seja por isso que ele não me chama. Agora, sabe o que é que temos? Vou mandar uma mensagem. Só não faço cena de sexo, digo logo isso, porque eu não vou participar disso. Temos o diretor da RTP ali à porta a dizer assim: então, Alvin, como é que estás a promover? Mas aqui na RTP não tem cena, não tem novela aqui. Olha, nem que seja uma novela de rádio. Por que a gente não faz aqui uma novela de rádio? Mas também temos boas séries. Olha, uma novela de rádio era giro, já era um bom começo. Paga aí 5.000 euros para cada um de nós. Estamos aqui com ideias, será que era uma boa trend ir recuperar uma coisa do passado, a novela na rádio? Pode ser uma coisa do futuro. Nice. Olha, Pedro Cardoso, vamos acabar com um convite que te vou fazer, que é, lembras-te que o ano passado íamos fazer uma coisa que se chamava Quarto Escuro, em que tu ias participar? Fiquei com medo. Eu também teria. Este ano vamos fazer outra vez e estamos à tua espera, Pedro. Posso ir no público? Eu vou na plateia. Se eu me sentir bem, eu subo no palco. Como... Eu posso declamar um Fernando Pessoa. Olha, isso me daria. Né? Bom, mas não podes ir porque os nomes não são anunciados. Entendi. Pronto. Portanto, se eu agora te convidar, as pessoas já sabem que ias. Olha, com a Sónia Balacó, que é uma estudiosa incrível também de Fernando Pessoa e uma mega fã, juntar um ator português com uma atriz portuguesa com um ator brasileiro. Isso era incrível. Eu acho Fernando Pessoa um grande cômico, inclusive. Acho que eu quando leio Fernando Pessoa, leio com bastante humor. Tinha vontade de compartilhar com os portugueses essa visão um pouco mais bem-humorada daquela pessoa. Você que fala, eu não sou nada, eu não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Alto-falante de Pedro Cardoso está no TIO, Teatro Independente do Eiras, até ao final de fevereiro, sextas e sábados às 21h30. O mesmo Pedro Cardoso, que acaba de lançar um romance que se chama O Livro dos Títulos. Obrigado, Pedro. Eu agradeço imenso, adoro vir aqui, de coração. Nós também gostamos imenso. Volta sempre. Voltarei, muito obrigado. Nós estamos de volta na próxima segunda-feira, então, com Francisco Jorge. Para todos, bom fim de semana. Já a seguir, temos Bons Rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Bom fim de semana. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.